Boa tarde a todos, boa tarde a todas, ou bom dia. Não sei qual vai ser o horário que vocês irão assistir essa gravação, mas sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Anderson Amaro, professor de matemática de vocês. Estamos aqui fazendo a nossa aula, nossa gravação, antes de nós começarmos, eu queria dar os parabéns a todos os alunos que puderam e se dispuseram a ir fazer a prova da UBMEP no dia 7, lá no CEUP. Nosso muito obrigado a todos que participaram. A gente teve que fazer lá por conta da nossa escola ainda estar em reforma, e a gente até tentou organizar, mas ficaria inviável por conta da ventilação, que ainda não tem, Dessa forma a gente decidiu fazer a prova lá no CEUP. Dada a distância e dada outras circunstâncias, alguns alunos não puderam participar desse momento, alguns alunos justificaram no PV a sua impossibilidade de participação nesse momento, e a gente entende, enquanto professor, que tinha-se algumas limitações, mas a gente compreende e entende, e respeita a dificuldade de cada um, Mas é isso. A todos aqueles que participaram, além do meu obrigado que vocês já ouviram, todos os alunos que preencheram aquela lista de frequência que estava passando, ela vai ser entregue para cada professor seu, e você terá direito a um ponto extra em cada disciplina para o segundo bimestre, Em matemática, os alunos que tirarem acima de 10 pontos na prova, a gente vai estar atribuindo 2 pontos extra, Eu estou aqui em casa com a caixa de provas, em decorrência da semana que antecedeu a prova da UBMEP, a gente estava em organização, em planejamento, então a gente está devendo a gravação do vídeo anterior, que eu dividi em duas partes. Eu tinha feito a gravação, só que ficou sem som, porque eu esqueci de ligar a caixa de som, e aí acabou ficando sem o áudio, então eu estou fazendo aqui. Então essa gravação provavelmente ela vai subir para a plataforma, e depois vai subir uma segunda gravação, continuação dessa que eu estou fazendo agora, Então essa semana, esse resto de semana, subirão 2 gravações. E aí, dadas as circunstâncias também que alguns alunos relataram da dificuldade de acessar a gravação, a gente vai estar fazendo o seguinte: eu estou gravando agora com um programa chamado OBS Studio, Após a conclusão dessa gravação, eu vou subir ela para o meu canal do YouTube e irei compartilhar apenas o link, Que aí somente com o link a gravação já estará lá acondicionada na nuvem no YouTube, e aí nós não teremos o problema do vídeo não abrir. Espero que com essa ação a gente resolva o problema de acesso que alguns alunos relataram que não estavam conseguindo abrir a gravação por conta do tamanho do vídeo, porque as últimas gravações que eu fiz, eu só gravei no OBS, baixei, salvou no PC, do PC eu subi para a plataforma e de lá ficou. Então quem não tiver no computador pode ter tido algumas dificuldades, e baseado nisso a gente resolveu fazer agora
desta forma, tá? A gente está gravando, em seguida nós iremos subir para o canal do YouTube e por fim estarei compartilhando com vocês, tá? E aí eu peço que vocês assistam a gravação até o final, tá? A gente vai seguir o que estava proposto para nós, foi indicado na nossa última aula, tá? Dizer para vocês que é uma satisfação muito grande eu ter visto algumas pessoas no dia da prova da UBMEP. Alguns eu já conheço, outros são novidade, né? Não os conheço, mas de todo modo, meu muito obrigado a todos que participaram em nome da escola, tá? Quero dizer aos alunos de terceiro ano, a qual essa gravação se destina, que eu estarei compartilhando um material extra. Eu vou até colocar como título material extra, aí você já vai saber que é esse material que eu vou estar postando. Ele é um banco de questões que nós estaremos utilizando para a preparação do Enem, tá? Esse material aqui é esse aqui, ó. Você vai aparecer na gravação para vocês. Ele é um material que a gente usou no cursinho da juventude, tá? Essa apostila de matemática inteira eu vou estar mandando para vocês e nós estaremos trabalhando com esse material nesse conteúdo extra, tá? Então possivelmente eu faça uma gravação com a resolução de algumas questões, e as que eu não resolvi eu vou deixar como atividade para vocês fazerem, tá? Eu espero que a gente possa tão logo se encontrar presencialmente, e até que isso aconteça a gente continua de modo remoto, tá? Então assistam a aula até o final, né? Aí, como eu já disse anteriormente, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para novas notificações. Toda vez que a gente tiver inserido vídeo novo no canal, você receberá a notificação que a gente fez essa inclusão, tá? E aí, dúvidas vocês podem estar deixando lá na plataforma, tá? E aí eu quero fazer um pedido bem responsável e ao mesmo tempo um pedido como profissional e como professor de vocês, tá? Que todos os dias vocês tenham o hábito e criem como costume, até voltarmos ao presencial, de abrir a plataforma pelo menos uma vez por dia, para você verificar o que foi postado, o que o professor indicou como material, como suporte, como leitura, tá? É importante que vocês façam isso para que vocês não percam nenhuma atividade, nem não percam nenhum material que foi postado pelo professor, tá? Eu particularmente não gosto muito de estar botando no grupo, porque é muita informação, é muita coisa, eu acabo me perdendo, enfim, tá? Cada professor tem a sua forma de trabalhar, de conduzir. A minha é essa, tá? Gostaria de contar com a colaboração de todos, tá? E quero dizer que quando eu mudar para a tela de aula propriamente dito, com um quadro negro, eu tenho aqui o meu monitor principal, que é esse aqui, e tenho esse aqui, que é o meu monitor secundário, tá? Então, se vocês perceberem eu fazendo esse movimento, é porque como eu tenho um problema de vista, o meu monitor secundário ele é melhor do que o principal, tá? E aí, como eu estou num espaço não muito favorável, não sei se vocês perceberam, aqui eu tenho um guarda-roupa, aqui ó, aqui eu tenho um guarda-roupa que é meu também, só isso que não é aqui é um guarda-roupa adicional, tá? Aí eu tenho um estante de livro aqui atrás, eu tenho meu quadro aqui na parede, aqui ó, uma pilha de livro que eu tenho aqui, que é mais fácil para me movimentar. Aí tenho aqui embaixo e tenho aqui do lado também, tá? Então não é um espaço adequado, mas eu consigo me virar bem aqui dentro dele, tá? Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu mudar aqui para tela de gravação, tá? Observe que a minha imagem está congelada porque eu estou usando duas câmeras, então tem que atualizar. Ok, atualizei, voltei, tá? Então na nossa última aula a gente discutiu sobre acréscimo
ou desconto, né? Para mim calcular o acréscimo de uma mercadoria, de um produto, de um serviço, para mim descobrir qual é o valor final, ou preço final que eu vou estar pagando, eu tenho que pegar o preço inicial, o valor inicial, e vou multiplicar por 1 mais a taxa de acréscimo ou a taxa de desconto. Se for uma taxa de acréscimo, eu somo mais o 1 mais essa taxa, e se for de desconto, eu reduzo essa taxa, tá? Toda vez que você estiver fazendo um acréscimo, é esperado, claro, isso é uma questão de lógica, se você está acrescentando alguma coisa, é esperado que o valor final seja maior do que o valor inicial. E se você está incluindo um desconto, o preço inicial ele vai ser maior do que o preço final, tá? Eu vou escrever o que eu acabei de falar, vou escrever para vocês em seguida, tá? E aí a gente deixou para vocês que a gente seguiria daqui, né? Acréscimos sucessivos e descontos sucessivos. Ou seja, na aula de hoje a gente vai discutir algumas situações de produtos que tiveram um aumento uma semana ou alguns dias depois teve um segundo aumento, depois teve um terceiro aumento, depois teve um desconto. E qual é a taxa de acréscimo sucessivo, qual é a taxa de desconto sucessiva? Como é que a gente faz para entender essas relações? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, beleza? Então a gente vai começar aqui, tá? Nós temos aí o nosso quadro negro, beleza? Deixa eu só mudar aqui para mim estar desenhando. Eu queria adicionar. Eu gostaria de trocar esse negócio aqui. Ah, tá, fiz bobagem aqui. Mas aí deixa eu pensar como é que eu vou resolver isso aqui. É melhor deixar como tá, né? Porque aí se for mexer eu posso até bagunçar mais ainda, tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre acréscimos e descontos sucessivos, tá? Aí eu já adianto para vocês que essas anotações a gente vai tá deixando para vocês também no final da aula, tá? Que é para que vocês possam ter um material consultivo. Só que, claro, é interessante que vocês transcrevam depois para o caderno de vocês o que for mais importante, tá? Então, só antes de nós iniciarmos, a gente vai fazer aqui uma observação número 1 da seguinte forma: toda vez que eu estiver falando em acréscimo, simplesmente e puramente acréscimo, o que eu tenho que lembrar, ou o que eu tenho que ter claro na minha visão? Que o preço final, ou seja, o valor final do seu produto, do seu serviço que está em questão, ele vai ser maior do que o preço inicial, tá? Então, toda vez que eu estiver falando em acréscimo, ou toda vez que o meu valor final for maior do que o valor inicial, eu devo suspeitar que esse problema ele está imbuído de acréscimos. Ou seja, quando eu paro para observar o valor final dessa minha mercadoria ou desse meu produto, ele vai ter algo a mais do que tinha no início. Então essa diferença numérica é devido ao aumento ou ao acréscimo que foi incluído nesse produto, tá? Semelhantemente ao acréscimo, eu posso ter o desconto, tá? O que eu preciso lembrar, o que eu preciso ter claro na minha observação, né? Semelhante ao acréscimo, o que acontece com o desconto? O desconto, o preço final, ele é menor do que o preço inicial. Já que ele está te dando um desconto, então espera-se
que o valor que você vai pagar ele é menor do que ele cobrou no início, tá? Então, só a título de indicação, PF é o preço final, caso você não esteja entendendo esse PF, esse PI, e o PI, obviamente, é o nosso preço inicial, ok? Toda vez que eu falar de PF, eu estou falando do preço final, tá? Toda vez que eu falar em PI, eu estou falando de preço inicial. Tudo bem? Então, para que nós possamos adentrar em acréscimos e descontos sucessivos, a gente vai iniciar com uma situação problema, tá? Então, a gente vai colocar aqui a nossa situação problema, que é um exemplo de uma situação que vocês já podem ter observado, algo semelhante, mas que já pode ter acontecido, tá? E esse exemplo que nós estamos usando aqui, ele está lá no livro de vocês, na página 15, tá? E ele diz assim, a gente vai considerar aqui como situação problema número 1, que a gente vai tratar pelo menos uns 3 problemas na aula de hoje, tá? Em um supermercado, então nós temos aqui em um supermercado, tá? 1 litro de leite custava, tá? Custava quer dizer que ele está se referindo ao passado, tá? Ele custava R$ 3,80, ok? Então veja, esse era o preço fixo de 1 litro de leite em um determinado supermercado, ok? E aí, quando a gente tem produtos, a gente tem que lembrar o seguinte, que todo produto ele tem um ciclo produtivo, e esse ciclo produtivo ele depende muito de um negócio chamado matéria-prima, entendeu? Então essa matéria-prima, dependendo de que matéria-prima a gente esteja considerando, é natural e é aceitável que em alguns momentos essa matéria-prima fique mais difícil ou o custo de obtenção da mesma ele fique um pouco mais elevado do que normalmente em épocas normais, tá? A exemplo disso é o açaí. O açaí, como ele tem safra e entre safra, é natural e é normal e também é aceitável que o açaí de tempos em tempos ele tenha um aumento de preço e depois uma redução de preço, né? Isso acontece porque quando eu estou num período que a produção do fruto é menor, a procura não diminui, a procura pelo produto ele se mantém invariável, né? Ou seja, a procura ela continua a mesma. Entretanto, se você tem menos produto, é aceitável e é esperado que você tenha menos oferta. Então, toda vez que eu tenho menos oferta para uma demanda que é estática, ou seja, que ela é fixa, é natural que o preço sofra acréscimos, né? Sofra elevações. Então, percebam que palavras que dão conotação de ampliação para mais de alguma coisa, a gente está tratando de acréscimo, tá? Então, na nossa situação problema, nós temos aqui no supermercado, 1 litro de leite custava R$ 3,80, ok? Em razão da baixa produtividade, na entre safra, o produto teve
durante três semanas, acréscimos de, nós temos aqui 5%, 2% e 3%. 5, 3 ou 5, 2 e 3%, respectivamente. Esse respectivamente, o que ele está dizendo? Que primeiro teve um aumento de 5, ou seja, aquele valor que era 3,80, ele sofreu um acréscimo de 5%. O novo valor em seguida sofreu um segundo aumento na segunda semana de 2%. Depois do aumento de 2%, ele teve um terceiro aumento, que é um aumento de 3% sobre o valor do produto. Ok? Tudo bem? Ok, pessoal? Então, uma pessoa desavisada, provavelmente se eu perguntasse assim, qual foi o percentual de acréscimo nesse produto, possivelmente um desavisado ia dizer assim: professor, se na primeira semana aumentou 5, na segunda aumentou 2 e na terceira aumentou 3, então aumentou o quê? 10%. Concordam comigo? A lógica seria essa. Entretanto, vocês irão perceber no passar das operações que não é bem assim, né? Vocês vão perceber que esse produto ele não teve uma variação de 10%, ele teve uma variação de mais de 10%, né? É por isso que é interessante você ter cuidado quando você estiver falando de operações financeiras, porque nem sempre o que é direto é o correto, tá? Eu não vou fazer o gráfico, porque o gráfico ele tem lá no livro, tá? O gráfico é só para você entender que do valor original no tempo zero, ou seja, no início da semana, né, antes de decorrer a primeira semana, ele tinha um custo. Só que esse custo não foi possível o comerciante continuar praticando ele, tá? Então o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular, né? Iremos calcular o preço do litro de leite, tá? Então a gente vai fazer o cálculo desse litro de leite após os acréscimos, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o preço do litro de leite após o primeiro acréscimo, após o segundo e após o terceiro, tá? Para ver como que vai ficar a nossa operação, tá? Então, para a gente responder ao problema inicial, eu vou colocar aqui deixa eu ver, acho que eu vou usar essa cor bem aqui, vai ficar estranho, né? Solução da situação problema 1, tá? Então a gente vai ver como é que fica a solução dessa situação problema de número 1, tá? Então veja só, o que eu tenho que pensar? Toda vez que eu até coloquei isso na nossa última aula, se eu estou falando de acréscimo, né? O que eu tenho? Eu vou ter um valor percentual de acréscimo, tá? Esse valor que eu estou acrescentando, eu vou somar ele mais 1,
tá? Ou seja, esse 1 ele corresponde aos nossos 100% transformado em valor inteiro, tá? Esse 100% é o mesmo que 100 sobre 100, que é igual a 1, ok? Então, esse 1 aqui é o 100%, tá bom? Então, em cada período, eu preciso ter claro qual foi o percentual de acréscimo que o meu produto teve, tá? Dito isso, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que o primeiro acréscimo, ele foi de 5%, correto? 5% é o mesmo que 5 sobre 100, ou eu posso escrever isso como 0,05. No momento, claro, quando eu dividir 5 para 100, ok? Então, no primeiro acréscimo, ao invés de eu calcular 5%, eu posso perfeitamente direto fazer o quê? Eu tenho o valor de 1, né, que é o valor original do produto hoje, e aí eu vou incluir, ou seja, eu vou adicionar esse percentual aqui de acréscimo que ele está colocando no produto dele, tá? Então eu vou ter 1 mais 0,05, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que esse somatório aqui, só fechar aqui esse negócio, esse somatório vai ser igual a 1,05, tá? Então, esse 1,05 é o meu valor da taxa percentual que eu vou usar, tá? Então, se vocês lembrarem da expressão que a gente colocou lá no início, a gente tinha colocado assim, ó, o preço final vai ser igual ao preço inicial, tá? Que multiplica 1 mais I. Esse 1 mais I é justamente esse cara aqui, ó. 1 mais I. Então você pode, se você quiser, você pode calcular aí a parte e só trazer o valor final, ou você pode calcular tudo aqui dentro da expressão sem problema nenhum. Isso fica a seu critério, tá? Então meu preço final após o primeiro acréscimo vai ser: o meu valor inicial do litro de leite é R$ 3,80 e esse 3,80 eu vou estar multiplicando, né, por 1,05, ok? Eu sugiro, né, é uma sugestão minha, eu nem sei onde é que anda a minha, não sei, mas eu sugiro que vocês tenham uma calculadora para vocês fazerem essas operações, ou se você quiser, você pode fazer na mão mesmo sem problema nenhum, tá? Quando você multiplicar o 3,80 vezes 1,05, iremos obter um valor de 3,99, tá? Então, após o meu primeiro acréscimo, o meu litro de leite passará a custar R$ 3,99, tá? Isso após o meu primeiro acréscimo, tá? E aí, notem que na minha primeira semana, após o aumento, o meu litro de leite que custava R$ 3,80, agora já custa R$ 3,99, tá? E aí ele diz que teve um segundo aumento, né? Então, esse segundo aumento, ou o segundo acréscimo, ele foi de 2%, tá? Esse 2%, semelhante ao que foi feito no primeiro acréscimo, é o mesmo que 2 sobre 100, né? Esse 2 sobre 100, quando você divide 2 para 100, nós vamos obter 0,02, tá? Então, o meu acréscimo aqui, veja, o meu segundo acréscimo de 2%, ele pode ser apenas incluído o 0,02 em cima do meu produto
atual, tá? Então é o mesmo que eu fazer 1 mais 0,02, isso é igual a 1,02. Note que isso aqui é o mesmo 1 mais i, tá bom? E aí, semelhantemente ao primeiro acréscimo, eu vou usar a mesma expressão, ou seja, o preço final do meu litro de leite vai ser o preço inicial, só que esse preço inicial é o preço que eu tenho no final da primeira semana, tá? Ou seja, o valor anterior. E aí eu vou multiplicar isso daqui por 1 mais i, tá? Veja, esse 1 mais i é esse mesmo 1 mais i daqui, tá? Então, o meu preço final após o segundo acréscimo, veja que o meu valor inicial não é mais 3,80, tá? O meu valor agora é o que foi obtido após o primeiro acréscimo, tá? Então, esse meu preço final, ele vai ser igual a 3,99, que é o meu valor do litro de leite hoje, vezes 1 mais i, que é 1,02, tá? E aí você fazendo as contas, ou seja, fazendo a multiplicação de 3,99 vezes 1,02, você vai obter um valor de 4,07, tá? E aí eu deixo como atividade vocês fazerem essas verificações se de fato esses valores estão corretos, né? Eu já fiz aqui, estão, mas fica aí para vocês fazerem também, tá? Então, ao final do meu segundo acréscimo, o meu preço final, ele já houve uma segunda elevação, que é o que já era esperado, né? Se eu apliquei um novo aumento, obviamente eu tenho que ter um novo valor. Depois do meu segundo acréscimo, eu tenho o terceiro acréscimo em cima do meu produto, tá? Então veja só, segundo o problema que a gente colocou lá em cima, ele disse que esse acréscimo foi de 3% sobre o produto, né? E veja, esse acréscimo é sempre em relação à semana anterior, tá? Nunca é sobre o valor inicial, é sobre o valor da semana anterior. Então, 3% é o mesmo que 3 sobre 100, né? Dividindo isso daqui, eu tenho 0,03 ou 3 centésimos, tá? Então, esse valor aqui é a representação decimal de 3%. Então, agora, o 1 mais i vai ficar 1 mais 0,03. Isso vai ser igual a 1,03, tá? Lembrando que esse cara aqui é o 1 mais i, tá? Então, meu preço final, ele vai ser o meu preço de ontem, ou o meu preço da semana anterior, que vai multiplicar por 1 mais i, tá? Esse 1 mais i, eu já calculei ele aqui fora, mas você pode substituir e calcular ele aqui dentro, tá? Então, meu preço final vai ser, meu preço de ontem é 4,07, que vai multiplicar por 1,03, tá? Da mesma forma que a gente fez com os dois anteriores, a gente está fazendo com o terceiro, tá? E quando você multiplicar o 4,07 por 1,03, nós vamos obter 4,19. Ou seja, o meu litro de leite agora ele já está custando 4,10, tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem o seguinte, tá? O preço, vou escrever aqui, tá? Observem o seguinte, tá? O meu preço inicial do litro de leite, ele era de R$ 3,80, tá? O meu preço final do litro de leite após todos os aumentos que aconteceram simultaneamente, ou seja, um após o outro, ele passou a 4,19. Então, o meu valor
de acréscimo, ou seja, o que foi acrescentado do valor que eu tinha no início para o valor que eu encontrei no final, é a diferença entre o preço final menos o preço inicial, tá? Então nós temos 4,19 menos 3,80. O nosso valor de acréscimo, ele foi de, fazendo as contas, ele foi de 39 centavos, tá? Então é perceptível que nós tivemos aí um acréscimo de 39 centavos, tá? Ok? Então notem que esse valor em algumas circunstâncias vai ser solicitado para vocês, em outras não, né? Mas só para vocês terem consciência de que eu consigo calcular esse valor, beleza? É claro que, não sei se vocês perceberam, mas é um processo que, se eu tiver 10 aumentos sucessivos, eu teria que fazer 10 vezes esse procedimento. E aí ele fica um pouco tedioso, né? Outra forma de efetuar este cálculo seria, então veja bem, eu estou calculando o valor dos acréscimos sucessivos, ok? Então, como são 3 acréscimos, um seguido do outro, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o primeiro, vou até botar de outra cor aqui, tá? O primeiro acréscimo, multiplicaria pelo segundo acréscimo e, por fim, multiplicaria pelo terceiro acréscimo, tá? Vejam que esses acréscimos aqui, primeiro, segundo e terceiro, a gente vai chamá-los, né, esse produto entre esses 3 acréscimos, a gente vai chamar, inclusive isso tá lá naquele material que eu mandei para vocês, material de apoio, ele é chamado de fator, tá? Ou fatores, porque eu tenho mais de um, fatores de atualização, tá? Esses fatores de atualização, em um contexto mais geral, esses fatores justamente é o que é utilizado para efetuar a mudança de preços de produtos e serviços. Então, quando você vai no supermercado uma semana que tem um preço e na semana seguinte tem outro preço, quer dizer que aquele preço que tinha hoje, ele sofreu um reajuste para mais, né? Esse reajuste, como a gente disse lá na nossa primeirinha aula, quando a gente começou essa discussão de matemática financeira, ela se deve a um conjunto de fatores, que pode ser aumento do custo de produção, pode ser aumento da matéria-prima, pode ser aumento do transporte, aumento do combustível, enfim, tem uma série de elementos que justificam esse aumento. Pode ser o aumento da inflação, né? Então, quando a gente para pensar pormenorizado nesses fatores que influenciam a atualização ou a descapitalização de um determinado produto ou serviço, a gente tem que ter claro essas situações para a gente, tá? Então, outra forma que eu vou utilizar para fazer a mesma conta é pegar o fator de atualização, né? Eu vou até chamar isso aqui o nosso FA, tá? Ou fator de atualização. Esse fator de atualização basicamente é você pegar o primeiro aumento, multiplicar pelo segundo e depois pelo terceiro, tá? E aí uma coisa que eu quero que esteja claro para vocês, tá? Esse primeiro aumento, ele é constituído pelo valor que tinha, ou seja, por 1 mais
o que você está incrementando em cima daquele produto. Não é só o valor percentual que foi dado, é o que ele valia mais o que ele valorizou ou atualizou, tá? Então aqui nós temos o 1, mais o primeiro aumento foi de 5%. Então, deixa eu só apagar aqui, que eu acabei fazendo, antecipei as coisas, tá? Era para ter escrito aqui primeiro o seguinte: o primeiro aumento, ele é de 5%. Então, eu tenho 1 mais I, que é 1 mais 5%. Transformando esses 5%, vai ser 1,05, conforme a gente fez lá em cima. 5% é 5 sobre 100, dividindo dá 0,05. Somando mais 1, 1,05. O segundo acréscimo, ele foi de 3%. A gente faz o mesmo raciocínio. Ele é 1 mais I, que é igual a 1 mais 3%. Isso vai me gerar, por fim, um fator de atualização de 1,03. E o terceiro aumento, ou terceiro acréscimo, ele foi, na verdade eu acabei até trocando, né? De 2%. O segundo foi de 2 e o terceiro foi de 3, tá? Então eu vou apagar bem aqui porque eu não vou fazer de novo, porque senão vai dar BO, tá? Então esse aqui é o terceiro aumento e esse aqui é o segundo aumento, tá? Só para organizar, para ficar exatamente como ele deu os acréscimos. Então vai ser 1 mais I, é o mesmo que 1 mais 2%. Transformando os 2% para valor decimal, nós obtemos um fator de atualização de 1,02, tá? Então, o que vai acontecer? Esse meu fator de atualização, ele vai ser quem? Ele vai ser o primeiro vezes o segundo vezes o terceiro. Então, vai ser 1,05 vezes 1,03 vezes 1,02, tá? Então, você, quando fizer esta multiplicação, você vai multiplicar o primeiro vezes o segundo e o segundo, o resultado do primeiro com o segundo vezes o terceiro, né? Então aqui nós vamos obter que o nosso fator de atualização, ou seja, no momento que você multiplicar esses três aqui, nós vamos ter um fator de... Cadê, Jesus? Cadê? Nós vamos ter 1, isso eu vou colocar o valor que vocês vão obter na calculadora, tá? 1,10313, tá? Ou seja, o nosso fator que a gente vai usar na operação, ele é de 1,10313, tá? Se vocês observarem com bastante atenção, se esse cara é 1 mais 0,10313, né? Isso quer dizer o quê? Que o nosso aumento real nessa mercadoria, ele foi de 10,313%, né? Então, se vocês observarem, comparando do que o menino faria diretamente com o que de fato nós obtemos, percebe-se que o aumento não foi só de 10%, foi de 10% mais um pedacinho, né? E aí é que está o lance da gente não fazer a conta diretona, tá? A gente precisa calcular os fatores, tá? E aí, eu quero que vocês lembrem o seguinte, deixa eu só colocar aqui, eu vou colocar de vermelho. Vermelho? Vamos deixar de amarelo, né? Não, azul que eu coloquei lá. Ó, o meu preço final, se vocês lembrarem, ele é calculado pelo preço inicial vezes o 1 mais I, certo? Isso aqui eu utilizo quando eu estou calculando apenas um aumento, tá? Ou seja, eu tenho apenas um acréscimo, eu vou usar essa expressão. Como eu tenho vários aumentos e são aumentos sucessivos, ou seja, um após o outro, esse indivíduo aqui
que eu estou definindo ele como 1 mais i, esse cara ele vai ser substituído, quando eu estiver falando de acréscimos sucessivos, ele vai ser substituído pelo fator de atualização, tá? Se ele é o meu fator de atualização, então o meu preço final vai ser agora o preço inicial do produto vezes esse FA, que é o nosso fator de atualização, tá? Não confundam esse ponto com essa multiplicação, tá? Eu vou até colocar essa multiplicação aqui de amarelo, tá? Para não misturar as ideias de vocês, tá? Isso é a multiplicação e esse pontinho aqui é para separar o FA, fator de atualização, tá? E aí, a gente pode fazer a nossa conta da seguinte forma. O meu preço final vai ser os R$ 3,80, que é o valor do litro de leite, e eu vou multiplicar por 1,10313, que é o nosso valor transformado em valor decimal do fator de atualização, tá? E aí, se você fizer as continhas aí, o produto de 3,80 vezes 1,10313, ele vai ser igual a 4,19. Se vocês observarem, ó, é o mesmo valor que nós encontramos bem aqui, ó, no nosso terceiro aumento, no nosso terceiro acréscimo, tá? A diferença é que lá eu tive que fazer em 3 etapas, aqui eu fiz em uma só, tá? Então, meu preço final, ele vai ser o quê? Ele vai ser equivalente a 4,19, tá? Então, percebam que essa porcentagem aqui que a gente utilizou de 1,10313, ele nada mais é do que os 3 acréscimos sucessivos em um único valor. Eu posso fazer isso? Posso. E é recomendado que você faça dessa forma para que você não tenha que estar repetindo uma expressão toda vez, tá? E aí, claro que a gente vai fazer aqui a gente chama de generalização, né? Deixa eu só organizar isso aqui, tem tanto do papel e o ventilador ainda não está colaborando muito. Eu acho que agora foi. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deste problema, a gente vai generalizar para outros, tá? Generalizando, teremos. E veja que aqui eu estou fazendo somente para o acréscimo, tá? A gente ainda vai fazer tudo isso para o desconto. Então, se você observar, o que a gente percebeu? A gente percebeu que quando eu tenho um preço inicial em um determinado produto, e esse produto ele vai sofrer acréscimos no nosso valor inicial, o que acontece? Eu vou ter um acréscimo número 1. Deixa eu fazer esse negócio direito, senão não vai dar bom não, tá? Então, PI, para quem não lembra, é o nosso preço inicial, tá? Então, esse meu preço inicial, ele pode, né, assim como outros produtos e outros serviços, eles podem sofrer reajustes sequenciais, tá? Então, esse ajuste, ele pode ter um único ajuste, ele pode ter um segundo, né, que eu vou chamar de I2, ele pode ter um terceiro, ele pode ter um quarto, ele pode ter um quinto, ele pode ter um sexto, enfim, ele pode ter N acréscimos, tá? Então, esses I, 1, 2, 3 até o IN, ele é o que? Ele vai ser o que nós chamaremos de taxa, ou taxas, né? Porque estou me referindo a mais de uma. Taxas de acréscimos, porque são acréscimos sucessivos, tá? Então, essas taxas de acréscimos sucessivos que a gente vai usar,
lembrem que ela normalmente ela vem em formato decimal, tá? Mas isso para mim calcular, tá? Mas no problema ele é dado no formato percentual ou porcentual, tá? E aí o que acontece? Depois que eu faço a substituição desses acréscimos sucessivos, o que vai acontecer? Eu vou achar um preço final número 1, eu vou achar um preço final número 2. Veja, para cada aumento eu tenho um preço final, tá? Aí eu posso ter um terceiro preço final. E aí esse meu preço, ou seja, o meu preço final, ele vai até N. Por quê? Porque enquanto mais acréscimos eu tiver, mais valores finais eu terei, tá? Então esse preço final, ele vai depender da quantidade de fatores que eu estou usando, tá? Então veja, PI é o nosso preço inicial. Esse I1, I2, I3 até o nosso IN são as nossas taxas de acréscimos sucessivos, tá? Essas taxas serão dadas em valores percentuais, mas na hora de você calcular, você vai utilizar no formato decimal, tá? E esses preços aqui, os preços finais 1, 2, 3 até o preço final número N, justamente é o resultado que você vai obter ao final da inclusão de todos esses preços finais, tá? Desculpa, dessas taxas de acréscimos. Então, teríamos o seguinte, só para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer isso aqui de... esse de amarelo, né? Quando eu tiver o I1, o meu problema, ele vai ficar assim, ó. P, F, 1 vai ser P1, ou melhor, desculpa, P1 não. Eu coloquei lá. Não precisa. Vou colocar. Vou fazer assim. Esse cara aqui vai ser o P. Eu vou chamar ele de P0, tá? Ou seja, o preço no início, tá? Então vai ser o P0 que vai multiplicar 1 mais esse acréscimo de número 1, tá? Ok? Vou só botar uma legenda aqui para vocês entenderem. P0 é o preço original. Ok? Isso é o que nós chamamos de preço original, tá? Se eu tiver um aumento número 2, o que vai acontecer? O meu preço final número 2, ele já vai ser o quê? Ele já vai ser um P1, né? Porque esse P1, e a gente vai fazer assim para ficar um negócio mais topzinho para vocês entenderem, tá? O meu preço final número 2 vai ser o preço final número 1, tá? Porque se vocês forem observar, quando eu vou incluir o segundo aumento, eu pego o valor de ontem e incluo o segundo aumento. Ok? Tudo bem? Então eu tenho aqui o preço. Mas que coisa, Jesus! Já paguei 2 vezes esse negócio aqui. Vai ser o preço final número 1, que vai ser multiplicado por 1 mais o I2, que é o nosso segundo aumento, tá? Se eu tiver um terceiro aumento, então o que eu vou fazer? O preço final número 3, isso era para ser mais embaixo, tá? Porque ficou muito em cima, tá?
preço final número 1, preço final número 2, preço final número 3. Quem é o preço final número 3? Vai ser o preço final 2, ou seja, o valor de ontem, que eu vou multiplicar por 1 mais o nosso terceiro fator de atualização, o nosso I3. Tá? Ok? Tudo bem até aí, pessoal? E aí vejam que se eu continuar fazendo isso daqui, para um I4, para um I5, eu pensei que eu tinha mais folhas aqui, ó. Oh, Jesus. Só um minuto, tá, gente? Eu acabei esquecendo que eu precisaria de mais folhas, eu não coloquei aqui. Ok, Jesus. Oh, meu Deus, é aqui. Deixa eu pensar. Ok, é aqui. Tá, deixa eu só adicionar mais umas folhas aqui no nosso quadro virtual. Eu achei que não ia usar tudo isso. Aqui, a gente parou aqui, tá? Então, o que acontece? Se eu continuar aumentando esses fatores de atualização, eu vou chegar até um IN, né? Ou seja, eu vou chegar até um determinado fator que vai ser definido de acordo com o problema, né? Então, esse preço N, ele vai ser quem? Se você observar bem, ó, quando eu estava calculando o aumento, o preço final número 3, eu peguei o preço número 2. Quando eu queria calcular o número 2, eu peguei o preço do número 1. Quando eu queria calcular o preço número 1, eu peguei o preço original do meu produto, não é isso? Então, o meu preço em um determinado período que eu ainda não sei, mas eu posso indicar, ele vai ser um PN, que vai ser definido por um preço N menos 1. Veja, se N for 8, eu preciso do sétimo. Se o N for 10, eu preciso do 9, porque 10 menos 1 é 9, tá? Então, dependendo desse valor de N, o meu preço que eu vou usar para calcular a referência, ele tem que ser o preço de ontem, tá? É isso que está dizendo esse PN-1. Então, eu vou pegar esse PN-1 e vou multiplicar por 1 mais esse IN que eu ainda não sei. Mas que eu posso, é claro, dizer quem é, de que forma é, tá? Em uma outra forma de escrever isso, poderia dizer o seguinte, que esse PN, na verdade, é o meu preço original, né? Que aí eu vou multiplicar por 1 mais aquele primeiro aumento, vezes aquele segundo, né? Vezes aquele terceiro. E veja que isso eu vou continuar aumentando até um acréscimo N, tá? Tudo bem? Não esqueçam disso, tá? E lembrem, é óbvio que eu quero que vocês lembrem, que esse camarada que vai daqui até o final aqui, ó, é o que nós chamamos lá atrás de fator ou fatores de atualização, tá? Então, esses fatores de atualização, eles serão utilizados nas nossas operações, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam? A partir de agora, a gente vai fazer assim, ó. O valor final, para a gente não ficar carregando um monte de letra, a gente vai dizer o seguinte, que o valor final agora, ele vai ser assim, ao invés de eu usar o PN, eu vou usar só o P. O valor final será dado por. Então, onde tiver PN, eu vou pôr P, tá? Então, para mim calcular o preço final de um produto que sofreu vários aumentos sucessivos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar que esse preço vai ser quem?
o preço original ou o preço da mercadoria hoje, tá? E vou multiplicar por 1 mais o primeiro acréscimo vezes 1 mais o segundo vezes um terceiro, se tiver, um quarto, um quinto, até chegar no último, tá? Deixa eu só... Será que vai dar pra entender ali? Vou só puxar um pouquinho ali aquele final, que pra mim não ficou muito... Eu não gostei muito. Ficou muito coisadinho ali, tá? Então aqui eu tenho vezes, eu vou ter pontinho, 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 porque eu posso ter um quarto, eu posso ter um quinto, eu posso ter um sexto, sétimo, até chegar no último, tá? Então é essa expressão que nós iremos utilizar. Opa! Não desceu. Ah, que legal, ela ficou doida agora. Então é essa expressão aqui que nós vamos utilizá-la para fazer o cálculo de aumentos sucessivos. Ok? Ok? E aí, se vocês observarem, o desconto, né? Note que o desconto foi definido da seguinte forma, né? A gente definiu lá atrás que o preço final ele era igual ao preço inicial, certo? Que multiplica 1 menos o i. Toda vez que tem o sinal de menos, é porque eu estou falando de desconto. Mas, bom, se o desconto foi definido dessa forma, então o que eu posso aduzir disso aqui? Eu posso aduzir que o desconto vai ser calculado da mesma forma do acréscimo. Só que ao invés de estar somando, eu vou estar diminuindo, tá? Então veja, esse preço aqui, eu vou ter a mesma expressão, ou seja, se eu fosse fazer um exemplo 2 para o desconto, eu teria as mesmas observações, as mesmas conclusões, tá? Então, por analogia do acréscimo, teremos, o que nós vamos ter? Que o preço final de um produto ou serviço, ele vai ser quem? Ele vai ser o nosso preço original, ou o preço no tempo zero, e esse preço ele vai multiplicar por 1 menos o primeiro fator de desconto, que vai multiplicar por um segundo fator de desconto, por sua vez vai multiplicar por um terceiro fator de desconto, até que ele chegue no último fator de desconto, né? Ou seja, se você observar, a expressão ela é idêntica à primeira, só que ao invés de usar o sinal de mais, a gente já vai estar usando o sinal de menos. Por quê? Porque ela é análoga, tem as mesmas propriedades, só que ao invés de ser para mais, ela já vai ser para menos, tá? Então, se você pegar qualquer problema de desconto sucessivo, você pode simplesmente utilizar essa expressão que você vai obter o desconto, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo 2, tá? Vamos imaginar que um smartphone,
ele tenha um custo de R$1.800, tá? Esse é o preço do nosso smartphone. E aí ele tá com uma promoção, tá? Essa promoção, ela diz o seguinte: se você pagar, ou melhor, se você comprar hoje, o desconto é de 3%, ok? Comprou hoje é 3%. E se pagar à vista, opa, aqui desceu essa letra, não sei porquê. Se você pagar à vista, tem um segundo desconto de 2%. Válido apenas para pagamento em dinheiro ou Pix, ok? Pergunta-se qual o valor após os descontos, tá? Então aqui nessa situação eu estou admitindo que essa pessoa vai comprar esse smartphone que custava 1.800 com os dois descontos, já que ele vai levar hoje e ele vai pagar em dinheiro, tá? Então ele tem um desconto de 3 e depois ele tem um desconto de 2. Lembrem que se você pegar e somar 3 com 5, você vai acabar errando. Por quê? Porque o desconto ele é condicional. Todo mundo que comprar vai ter um desconto de 3%, se comprar hoje. Se essa pessoa decidir pagar no cartão de crédito, ela não vai ter o segundo desconto, que é de 2%. Se ela pagar no débito, ela também não tem esses 2% de desconto. Ela só tem direito aos 2% se ela pagar no dinheiro ou se ela fizer um Pix, beleza? Então, eu vou fazer esse cálculo das duas formas que a gente mostrou para vocês, tá? Então, veja só, a gente vai colocar essa solução aqui de azul. Solução. Como foi que eu chamei o outro lá em cima? Deixa eu dar uma olhada aqui para manter o mesmo padrão de resposta, tá? Solução da situação problema 1. Essa aqui é a situação problema 2. Chamei de exemplo 2, mas é a situação problema 2. Então, solução da situação problema 2, tá? Então a gente vai responder esse problema admitindo que essa pessoa vai comprar esse smartphone hoje e vai pagar com dinheiro, ok? Então nós temos o seguinte: se eu for olhar para o primeiro desconto que essa pessoa teve, eu vou ter o quê? Eu vou ter desculpa. Gente, o que é isso? Eu estou ficando louco, ficando burro. O primeiro desconto, ele é de 3%. Ok. Então, eu tenho 1 menos I. O meu I é 3%. Então, eu vou ter 1 menos 3%. É o mesmo que 1 menos 0,03.
Então essa minha diferença de 1 menos 0,03 vai ser de 0,97, tá? Então o que eu vou pagar é 0,97 do produto, tá? Então a minha expressão vai ficar: o meu preço final vai ser o preço inicial que vai multiplicar 1 menos i. Esse 0,97 aqui é o 1 menos i, tá? Então meu preço final vai ser 1.800, que vai multiplicar por 0,97, tá? Então meu preço final, tá? E veja que a situação problema número 2, eu estou calculando das duas formas possíveis, tá? Que aí vocês decidam depois qual que vocês vão usar. Então se eu pego 1.800 e multiplico por 0,97, vai dar 1.746, tá? Então se a pessoa comprar o smartphone hoje, ele vai sair por 1.746, tá bom? Então esse valor aqui corresponde a um desconto de R$54, ok? Então se você comprar um smartphone hoje, independente da forma que você for pagar, inicialmente você já vai ter R$54 de desconto. Já se eu for pagar em dinheiro, o segundo desconto, que é de 2%, ele é o que? Eu vou ter 1 menos essa taxa que eu estou te dando. Então vai ser 1 menos 2%, que vai me resultar em 1 menos 0,02. Essa diferença, portanto, é 0,98. Então note que o meu segundo desconto, como que vai ficar a operação? O preço final vai ser o preço de ontem, tá? Ou seja, vai ser o meu preço inicial que eu tinha, mas esse preço inicial é o preço de ontem, ou o preço o que eu tenho a partir do primeiro desconto, e eu vou multiplicar por 1 menos i, tá? Então, o meu preço final, ele vai ser 1.746 vezes o 0,98, porque eu estou pagando em dinheiro, tá? Então, efetuando as contas, nós vamos ter um valor de 1.711,08 centavos, tá? Então, se você comprar o seu smartphone hoje e pagar no dinheiro, você vai ter você vai ter um desconto de 3%, depois você vai ter um desconto de 2%, tá? Então, esses 2%, ele é um desconto de... Aí você tem que estar ligado, porque esse segundo desconto, ele incide sobre o valor anterior, tá? Então, quando você for fazer a diferença, você tem que pegar o 1.711,08 e tirar de 1.746, ou seja, eu estou tendo um desconto de R$ 34,92, tá? Então, esses 2% já me fazem um desconto de mais R$ 34, ok? Tudo bem? Claríssimo para todo mundo? Então, veja só, esse aqui é o nosso segundo desconto, tá? Então, o valor final que eu vou pagar é R$ 1.711,08 centavos. Agora, a gente vai ver o seguinte. Calculando, usando a expressão do desconto sucessivo, tá? Lembra que a expressão tá lá em cima, tá? Então, como eu só tenho dois acréscimos,
Então, o meu preço final vai ser o preço inicial, tá? Multiplicado por 1 menos I1 vezes 1 menos I2, ok? Essa é a expressão, já que são dois descontos, então ela só vai até o I2, tá? Então, meu P, meu preço final, vai ser 1.800 vezes 0,97 vezes 0,98, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua calculadora, bonita, maravilhosa, e vai fazer a operação. Eu tenho 1.800 vezes 0,97 vezes 0,98. E aí, quando você fizer o produto desses três valores aqui, você vai encontrar um valor de 1.711,08, que é exatamente o valor que nós encontramos na segunda operação aqui em cima, ó, o nosso segundo aumento, tá? Por que a gente optou por usar a expressão do desconto? Porque se você observar, se eu tiver 10 descontos ou 10 acréscimos, vai ficar muito trabalhoso você fazer essas contas. E tendo uma expressão reduzida, você consegue dinamizar o seu trabalho, você consegue reduzir o seu trabalho, tá? Agora eu chamo a atenção o seguinte, eu vou chamar isso aqui de observação 2. Notem o seguinte. O primeiro desconto que a gente teve, né? A gente vai pensar o seguinte, ó. 3% do nosso produto teve uma equivalência de R$54, certo? Ó, 54. Os 2%, ele me gerou um desconto de R$34,92. Aqui eu vou botar 00 só para ficar fácil a nossa visualização. Se eu somar aqui, eu tenho os 5%, certo? Se eu somar aqui, eu vou ter 92, aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 8, tá? Então, esses dois descontos sucessivos me geraram uma redução de R$ 88,92, ok? O que acontece é que se eu fosse calcular direto 5% de 1.800, né, eu teria, que na verdade não é nem 5% de 1.800, tá até errado isso aqui. Não, na verdade é isso mesmo, tá? Esse 5% de acréscimo, na verdade, iria me gerar 105% de 1.800, ok? Então, se eu pegar esse, dividir por esse, vezes 1.800, eu teria um aumento, ou melhor, eu teria um desconto. Ô, meu filho, você tá ficando burro, não é aumento, é desconto. Desculpa aí, gente. Se é desconto, eu tô tirando 5, então eu só tô calculando 95, tá? Então, 95 dividido para 100 é isso, vezes 1.800. Eu teria um desconto equivalente a R$90. Se eu calculasse direto os 5% de 1.800, tá? Mas se você observar bem, como ele é um desconto condicional, se você observar, tivemos uma divergência de valores, né? E é justamente aí que o cliente acaba se achando que foi lesado, ou ele acaba tendo problema. Por quê? Porque na cabeça dele,
Se eu dou 3 e depois dou 2, é o mesmo que eu estou te dando 5. Mas, na verdade, eu não estou te dando 5, eu estou te dando menos do que 5% de desconto. Porque é um desconto em cima do valor anterior e não em cima do valor original, tá? Aí você pode pensar assim, professor, mas é uma diferença aí de R$1,08, né? Agora imagine R$1,08 sobre 1.000 produtos vendidos. Imagine R$1,08 em cima de 1 milhão de produtos vendidos. Então essa pequena diferença de modo unitário, quando você joga para um grupo maior, ele dá um valor sim considerável, né? E é um valor que, se você for parar para pensar, isso é lucro que esse comerciante está tendo sobre a venda desse produto, né? Então, quando a gente analisa essas duas óticas, a gente tem que uma simples posição de valores pode gerar uma grande diferença no final das contas, tá bom? Então a gente encerra aqui essa parte de acréscimos e descontos sucessivos, tá? E aí vai ficar como recomendação, era para ser de branco, mas bora botar um branco aqui agora, né? Recomendação de leitura, tá? Eu quero que vocês peguem o livro digital de vocês e aí acompanhem da página 15 até a página 18, tá? De 15 a 18 nós temos exemplos, tá? Exemplos da temática da aula de hoje, tá? Então a nossa temática foi acréscimos e descontos sucessivos. Então eu quero que vocês observem a construção das respostas, tá? Dos cálculos que foram feitos, que basicamente são os mesmos que nós fizemos, tá? E aí na próxima aula, na nossa próxima gravação, deixa eu trocar aqui a cor. Na nossa próxima aula, o nosso tema de discussão será juros simples e montante. Montante simples, tá? Então, esse aqui serão os tópicos que nós iremos discutir na nossa próxima aula, tá? Lembrando que a atividade, isso aqui é o conteúdo da próxima aula. A atividade será encaminhada na plataforma para vocês, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso, que abram a plataforma pelo menos uma vez por dia. Deixa eu só mudar aqui a tela para o chat. Toda vez que a gente muda fica congelado. Ok, voltou. Então a gente pede que vocês acompanhem a plataforma, tá? O que a gente deixou de aviso lá. No mais, o que nós tínhamos para essa gravação era isso. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco mais sobre acréscimos e descontos sucessivos, e que vocês entendam também por que toda vez que você vai numa loja, numa boutique, no supermercado fazer uma compra, o produto que você percebeu semana passada, ou ele está para mais ou ele está para menos. Quando ele está para menos, basicamente são aqueles produtos que sofrem influência da entre-safra, né? Produtos que não sofrem influência da entre-safra, dificilmente você vai perceber um desconto, você vai perceber acréscimos, tá? Por quê? Porque como praticamente todos os produtos são transportados via terrestre ou de qualquer outra via,
esse transporte que vai fazer a condução dessa mercadoria até o ponto que vai ser vendida, ela precisa de uma máquina. E a máquina precisa de combustível. E combustível todo dia está aumentando, né? Então, como o combustível aumenta, é perceptível e aceitável que esses produtos também aumentem, tá? Então, no mais, a gente tinha para hoje era isso. Desejo um bom dia a todos, um bom trabalho. Quando essa gravação cair na plataforma, eu acredito que provavelmente vai ser fora do horário da aula de vocês, mas eu peço que vocês assistam no melhor momento possível, no momento que for mais adequado, né? E que dúvidas vocês encaminhem na plataforma, façam as atividades, não deixem para a última hora, não deixem acumular, quando acumula fica difícil para vocês fazerem, beleza? Então era isso, eu me despeço de vocês aqui e até a próxima gravação, beleza? Bora trabalhar!